A OAB Goiás alerta sobre a falta de estrutura no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O centro de triagem, a casa de prisão provisória e a penitenciária Odenir Guimarães estão superlotados. O presídio, que tem capacidade para 720 detentos, já tem mais de 1.400 presos. A reportagem é de Rosane Ferraz. Fotos do grupo de monitoramento e fiscalização do Tribunal de Justiça de Goiás mostram presos amontoados no centro de triagem, no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. O detento deveria ficar no local por no máximo 15 dias. Segundo esta advogada, que acompanhou por mais de 9 anos a situação carcerária, representando a Comissão de Direitos Humanos OAB de Goiás, a permanência de presos no centro chega a durar até 3 meses, aguardando vaga na CPP ou na penitenciária Odenir Guimarães. Sem falar da superlotação. A capacidade é para 212 presos e a ocupação no centro de triagem chega a 600, segundo a advogada. Falta de vagas, um problema antigo que se repete em todo o complexo. CPP, capacidade para 600 presos, lotação 1.500. Uma cela para 4 presos abriga até 20. Tem ainda problemas estruturais como infiltração no teto. Uma vistoria da OAB também constatou que comida perdida é servida aos presos por problemas no acondicionamento. Penitenciária Odenir Guimarães. Os problemas se repetem na estrutura dos pavilhões do presídio. Deficiência na coleta do lixo e no fornecimento de água. A capacidade é para 720 detentos. Segundo a advogada, em média, 1.400 dividem as celas. Semiaberto, capacidade para 120, onde estão pelo menos 400 presos, de acordo com a OAB. Outra deficiência é na vigilância dos presos. A Comissão de Direitos Humanos constatou que um só vigilante penitenciário já chegou a ficar responsável por mais de 220 presos. Para piorar a situação, vigilantes penitenciários entraram em greve esta semana contra cortes nos salários. Uma situação que, para a advogada, pode gerar rebeliões e até consequências mais graves. São problemas graves que podem vir a causar rebelião, fuga dos presos. Acontece fugas em massa em alguns presídios, tanto no interior como no complexo prisional de Aparecida, que é o maior do nosso estado. Então, é um risco grande, principalmente para a população, caso haja fugas ou rebeliões. Olha, nós vamos continuar falando desse assunto. Nós convidamos o promotor Marcelo Celestino. Boa tarde, promotor. Boa tarde, prazer estar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. O senhor tem um trabalho importantíssimo que é exatamente, eu vou utilizar a palavra, monitorar, né, acompanhar e fiscalizar o que é a questão da segurança pública. Inclui aí, claro, essa questão do atendimento prisional. Como é que o senhor avalia que está esse atendimento, esse serviço hoje? Bom, o sistema prisional hoje em Goiás, o principal é o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, hoje está com a deficiência de 3.000 vagas para os presos que já estão no sistema prisional. Precisariam de mais 3.000? 3.000 para que desse o mínimo de condições para quem já está preso. Não é ou seja, se abrisse hoje 3.000 vagas, não seria para novos presos, seria para os presos que estão no sistema prisional. Há uma superlotação, e isso considerando também a casa de prisão provisória, a casa do albergado, né? Então, ou seja, a POG hoje, que está com 1.670 presos, não 1.440 como foi anunciado, para um presídio que foi construído para 720. Então, o que precisa hoje é ter uma ampliação e não somente a criação de presídio. Hoje nós temos que ter alternativas à prisão. Temos que ter uma política de evitar que o crime ocorra e evitar que tenha mais prisões. Porque, se nós criarmos hoje 3.000, seria para que já estava. Ou seja, nós precisaríamos hoje de umas 10.000 vagas para atender todo o estado. Isso é simplesmente impossível. Então, nós temos que ter medidas alternativas. Estamos lutando para que o sistema das tornozeleiras eletrônicas seja implantado de forma eficiente, ou seja, houve um decréscimo em razão de problemas financeiros do governo. Também uma política de policiamento ostensivo para evitar a prisão. Ou seja, nós temos que buscar medidas para que diminua a incidência de crime no estado de Goiás. Eu quero saber, promotor, como é que o Ministério Público está cobrando que o governo do estado resolva essa questão da falta de agentes. Antes do senhor responder, vamos acompanhar uma reportagem que mostra como foi essa paralisação da categoria. No quarto dia de paralisação dos vigilantes penitenciários temporários, o medo era que a entrada de parentes fosse suspensa.
antes das 7 horas da manhã e alguns familiares já aguardavam a abertura dos portões. Hoje é dia de visita aos detentos de algumas áreas do presídio e também de entrega de alimentos aos presos. Eu trago um miojo, macarrão, uma roupa para ele vestir, quem não tem, e um café, um açúcar. Familiares reclamam que se a entrada deles for proibida, os presos podem passar necessidade, já que falta muita coisa lá dentro. O governo mente, porque o governo, infelizmente, ele diz que gasta de R$2.000 a R$2.400 com alimentação para sustentar o preso aqui dentro do presídio. Isso é mentira. Porque se a família não trouxer a Cobal semanalmente, o preso morre de fome. Sem os servidores temporários, o policiamento no complexo foi reforçado por policiais militares. Em Goiás, são 1.600 vigilantes penitenciários sem concurso, quase 80% do total. Eles protestam contra cortes feitos pelo governo que reduziram o valor do salário de R$ 1.350 para cerca de R$1.000. Os manifestantes querem o chamamento dos concursados e a melhoria nas condições de trabalho. A paralisação acontece em meio a uma crise do sistema penitenciário no país, onde 60 presos foram mortos dentro do presídio de Manaus e outros 33 em Boa Vista. Os crimes foram praticados pelos próprios detentos. A violência interna preocupa os parentes de presos em Goiás. Deixa preocupada, porque, nossa, já não gosto nem de ficar assistindo na televisão, só notícia ruim dos presos. Agentes fizeram uma manifestação hoje pela manhã na porta do complexo prisional, enquanto uma comissão tentava pôr fim à greve. Em meio às negociações, os vigilantes temporários acabaram sendo surpreendidos com uma lista de 13 servidores exonerados pela Secretaria de Segurança Pública. Entre os nomes, alguns temporários que faziam parte das negociações. Liliane, que antes participava da comissão, ficou de fora da reunião de hoje. A gente designou outros companheiros para que pudessem conversar, que hoje a prioridade é o retorno desses 13 exonerados que foram e também a equiparação salarial nossa. A proposta apresentada pela Secretaria de Segurança Pública vai ser levada à Assembleia dos Temporários hoje, para tentar pôr fim à greve. E acaba de chegar a informação que a greve dos vigilantes temporários terminou. Agora, promotor, qual que é a saída em relação a essa questão do vigilante? Só fazendo uma consideração preliminar a respeito do incidente que teve com relação aos familiares. Nós já estamos articulando junto com a Secretaria de Segurança Pública para que seja dado dignidade a essas pessoas, uma forma de recepção dessas pessoas lá no presídio, assegurando um mínimo de dignidade. Para não ficar ali exposta daquele jeito, ou seja, com banco, cobertura, banheiro, essas coisas. Então, está sendo bem encaminhado. Com relação aos servidores temporários, nós estamos mantendo conversações com o governador, com o secretário de Segurança Pública, com o coronel Vitor do sistema prisional. Há uma intenção do governo, a vontade de que seja contratado de imediato esses 450 do último concurso para abrir um novo concurso e ter essas substituições do temporário de forma gradual, em razão de do próximo concurso. Então, há essa discussão, estamos bem encaminhados. Existe uma pendência, porque tem uma ação que foi ingressada por uma outra promotoria que estamos discutindo a respeito, que a atribuição é da promotoria da 25ª promotoria. Então, está sendo bem discutido, diariamente conversando com o secretário de Segurança Pública, e eu creio que em breve nós já teremos uma solução. E nós precisamos de ter uma quantidade mínima satisfatória de agentes prisionais no complexo. Na última visita que nós tivemos lá, existia 13 agentes prisionais para uma penitenciária com 1.600 presos. Então, é uma situação totalmente incompreensível, mas eu creio que há vontade política e os serviços estão sendo feitos para poder solucionar. Ok, promotor, muito obrigada pelas informações. Boa tarde. Boa tarde, estamos sempre ao dispor.